Bons dias, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós temos a grata satisfação de ter o nosso querido amigo de longa data, Antônio Guermizoni. E o assunto que ele vai nos trazer é um assunto muito pertinente para os nossos dias. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Para darmos início, a nossa mensagem de hoje é a número 51 do livro Pão Nosso, que se intitula Socorre a Ti Mesmo. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções, mas educa os teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos com que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam os atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Essa mensagem, meus irmãos, vem a calhar muito para os nossos dias, né? Quando uma grande quantidade de irmãos nossos estão muitas vezes nas casas espirituais por fora, nós temos que estar também saudáveis por dentro. Oremos. Deus, nosso Pai de amor e de infinita bondade, alimenta por caridade a nossa esperança, a nossa força, a nossa coragem, para que possamos seguir adiante, que possamos atravessar esse mar tempestuoso dos nossos dias e permita que os bons amigos espirituais, os nossos protetores, os nossos amigos, familiares e principalmente os nossos anjos da guarda possam estar a postos, atendendo-nos nas necessidades vidas. Permita que essa casa continue crescendo na vossa direção e no vosso amor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada simpatizante com a doutrina que vai nos acompanhar através das mídias sociais. Abençoa principalmente o nosso querido companheiro Antônio Carlos Guermizoni, para que a sua mensagem da manhã de hoje possa eternizar em nossos corações e em nossas mentes. Que o Dr. Bezerra de Menezes nos abençoe a todos, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, como nós já dissemos, sem mais delonga, vamos passar a palavra para o nosso querido Guermizoni, que sempre traz. Bem, irmãos e irmãs, também um bom dia para todos, né? Jesus ampara o nosso propósito de nos reunir aqui nessa manhã, uma vez mais, né, para os estudos doutrinários.
O nosso tema dessa manhã, então, vai ser o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, nesse capítulo, Allan Kardec inseriu, assim, uma passagem muito interessante para nós, que é sobre a porta estreita. E lá no último item desse capítulo, item sobre a porta estreita, nós todos aqui entendemos, né, que os caminhos que conduzem à porta estreita, no dizer do Senhor Jesus, são caminhos assim disciplinares. Nós todos aqui, evidentemente, muitas vezes fazemos alguma programação disciplinar para nós, em algum tipo de atividade nossa. Então, muitas vezes, nós falamos, não, a partir da semana que vem, eu vou fazer caminhada. Nós até começamos, né? A gente começa, mas logo depois, a gente não dá essa continuidade necessária, né? Então, a partir da semana que vem, eu vou melhorar meus hábitos alimentares. Vou praticar, ou tentar ser vegetariano ou vegano, para melhorar, né, a minha alimentação. A partir da semana que vem eu não vou falar mal mais de ninguém. Não vou falar mal de ninguém. Não vou julgar a ninguém. A gente até começa, né? Parece que alguma coisa arrasta a gente para as coisas assim, vamos dizer, né, da vulgaridade. Nós lutamos, né? O Chico Xavier, em 1931, ele viu pela primeira vez Emmanuel, né? Emmanuel apareceu para ele, falou assim: Chico, nossos destinos já se encontraram. Então eu gostaria de dizer para você, você fique com Kardec e fique com Jesus, se eu falar através de você ou escrever através de você alguma coisa que seja contrário, né, àquilo que Jesus ou Kardec disseram. Preciso que você, ao me seguir, tenha disciplina, disciplina e disciplina. A gente se recorda disso, né? Aonde o nosso irmão, então, pediu para o Chico Xavier disciplina em vários setores da vida. E a porta estreita, exatamente, é um setor de muita disciplina da nossa parte. Então, passar pela porta estreita, pelos caminhos estreitos, certamente que vai nos levar a ter, assim, não só nos lábios ou só nas palavras, mas termos muito perdão no nosso coração, né? Temos, assim, muita renúncia conosco, né? Nós temos, assim, muita paciência, que é na paciência que nós possuiremos a nós mesmos, né? Conforme o dizer de Jesus. Invariavelmente, conforme coloca Allan Kardec para nós, a porta estreita, ela vai começar dentro da nossa casa. Começa de dentro. É ali, né? É dentro exatamente dessas condições. Bom dia. Em um tempo, em muitas reencarnações, assim já vivenciamos muitos erros e acertos. Então é dentro da nossa casa que começa a porta estreita. Porque a porta larga, segundo Jesus fala, é a porta da perdição, né? É a porta que nós estamos acostumados com ela, a passar por ela. Os caminhos são largos. Então exige certamente de nós muita disciplina, não é? Muita disciplina, muita vivência no amor, né? Para que nós possamos conseguir passar então por essa porta estreita. Nós tiramos aqui desse livro, né? Vozes do Espírito. Estava em Belo Horizonte, em casa de amigos, fez uma psicografia. Nós vamos ver aqui muito assim, de nível muito alto. A Sueli Calda Schubert,
foi convidada a fazer o prefácio do livro. E a Sueli Calda-Chuba, quando prefaciou o livro, ela diz aqui, né, que ela entende que essa mensagem é do próprio Jesus Cristo. Olha só. Está inserida no último capítulo do livro Aulas da Vida. Muitos de nós podem ter esse livro. Está lá no último capítulo do Aulas da Vida, exatamente essas 30 frases. Que o nosso monstro é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar. Olha só que profundidade dessa frase, né? A mente é meu lar. Significa que é um espírito muito evoluído. Para ele dizer isso, que a mente é o lar dele, né? Trata-se, portanto, do corpo mental, né? A mente é o meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. Quer dizer, o espírito ele conseguiu ainda ter o obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. Olha que interessante também isso, né? A dor é o meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. E a perfeição é o meu destino. Não é? São 30 frases de mais alto grau de entendimento para nós, né? Então é desse livro aqui, onde em cada uma dessas frases que o Chico colheu, né, na psicografia, principalmente falar de um protestante chamado Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, quem é ele, né? Nasceu em 1875, na Alemanha. E ele vai crescendo. E quando chega na idade adulta, ele faz um planejamento da vida dele. Olha que interessante, ele planeja a vida dele. Não, eu vou escrever livros. Ele é muito estudioso da ciência e da música. Admira muito Johann Sebastian Bach. E no campo da ciência, um físico ou físicos, né, alemães estão no topo, né, da linha da ciência. Inclusive Albert Einstein, avanço da vida dele, dizendo que quando chegasse aos 30 anos, ele iria formar-se em medicina na área da oncologia, que é a área de tratamento cancerígeno, ia tornar-se cirurgião oncológico. Casa-se no planejamento dele com Ellen. E aos 30 anos, no seu planejamento, ele vai formar-se com 38 anos, exatamente, né, na medicina ligada à oncologia. Mas não vai ficar só nisso. Ele sabe que na Alemanha, ele já tem assim de tudo na Alemanha.
Então ele queria servir a Jesus Cristo. Ao servir a Jesus Cristo, ele, com um grupo de amigos, com a esposa, né, com a filha, nesse planejamento que eles fazem, eles vão lá para a África, num país chamado Gabão, se internam na região de Lambarene. Sabem quem que ele se baseou? Em Simão Pedro. Quando Simão Pedro, com a ajuda dos apóstolos e de amigos, eles erguem a Casa do Caminho, que fica entre Jerusalém e a cidade portuária de Jope, banhada pelo mar Mediterrâneo. E ali, na Casa do Caminho, Simão Pedro, segundo os apontamentos de Emmanuel, através de Chico Xavier, em Paulo e Estevão, Casa do Caminho tinha uma enfermaria com 100 leitos. Tinha lá um pequeno, né, vamos dizer assim, mas aparentemente bem maior aqui do que o nosso auditório. 120 pessoas cabiam lá dentro. Tinham salas para cozinhas, no plural, né? Banheiros, no plural. Outras salas, bom dia. Outras salas onde muitas irmãs e irmãos, eles se reuniam, né? Para fazerem as irmãs enxovais para as criancinhas pobres. Outro grupo fazia sopa para ajudar aqueles 100 irmãos e irmãs, né? 50 numa enfermaria, 50 na outra, na ala masculina e feminina. Então foi um trabalho de muito amor que durou 8 anos. Do ano 34, Jesus desencarna. No ano 33, no ano 34, Simão Pedro começa a erguer a Casa do Caminho, que vai durar 8 anos. Vai ser destruída totalmente por Agripa I. Era neto de Herodes o Grande. Bom dia. Sejam bem-vindos, né? Nosso irmão Albert Schweitzer, inspirado na Casa do Caminho, constrói lá, adapta lá esse hospital. Então ele vai começar a fazer cirurgias oncológicas num raio de 500 quilômetros dali de Lambarene, dessa região. 500 quilômetros. E ali vai acontecer, portanto, cirurgias assim impressionantes, 30 quilos. Ele chegou a fazer muitas cirurgias de tumores nesse nível, dentro dos 100 leitos, 50 na ala masculina, 50 na ala feminina, aonde com muito amor ele, com a equipe dele, a esposa dele, a filha dele, e também outros irmãos e irmãs, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, que vão junto com ele para servirem a Jesus. Constrói uma igrejinha protestante, onde fazem normalmente seus cultos protestantes a Jesus aos domingos. Então, aos domingos. E ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Né? Se descobre esse trabalho dele no meio da selva. Olha só, anulou a vida dele por completo para servir ao Cristo, na pessoa do próximo. Tudo quanto fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, nos disseram Cristo. E ele ali estava, centenas de irmãos e irmãs beneficiados pelas suas mãos. Descobriu a pobreza e a miséria, a desnutrição básicas, sopas. Percebe que a educação é importantíssima para o povo de Gabão. Cria do lado do hospital uma escola para as crianças do Gabão. Começa a fazer a gestão educacional junto com a gestão alimentar. Vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Vai a Estocolmo, na Suécia, receber esse dinheiro. Mas percebe
informado por muitos irmãos e irmãs que lá existiam leprosos no meio da selva. Então, com esse dinheiro que ele ganha, ele ergue um leprosário. Ao erguer esse leprosário, nós vamos encontrá-lo fazendo esse grande trabalho de amor, né? Bom dia. E ao ajudar então esses irmãos do Gabão, ele começa a sentir, né, a decrepitude da vida começa a acontecer com ele, conforme acontece com todos nós, né? Começa a envelhecer. Se nós voltarmos a Johann Sebastian Bach, protestante também, grande compositor musical, jamais igualado dentre os grandes compositores que vieram aqui à Terra com essa missão, né? De ser um grande músico, trazer a arte musical. Ele, como ninguém, o fez. Muito religioso, muito trabalhador do Cristo também na área caritativa. Fez uma cirurgia nos olhos e lá ele não conseguiu, ficou cego. 1750 ele vai desencarnar. Estava na sua cama, mesmo assim, acamado, 65 anos de idade, ele conseguia passar ainda para um dos irmãos que o acompanhava, partituras musicais que ainda recebia por intuição, né? Tinha lá uma pessoa para escrever, mesmo ele cego, né? Falava da partitura, das notas musicais ainda, trazendo, né? Trazendo as belas composições dele. Tanto é que o Evangelho de São Mateus é uma das obras mais primorosas dele, chegou até a ser perdida, mas foi recuperada, que fala exatamente quando Jesus caminhava para a crucificação, e depois da crucificação também, segundo o Evangelho de Mateus, né? Ele fez uma composição inspirada no Evangelho de Mateus. Então, nosso irmão Johann Sebastian Bach pede para sua esposa, chamada Ana Bach, fala: Ana, apague a luz. Mas, Johann, a luz está apagada, você está cego. Mas eu estou vendo uma luz aqui diferenciada. Começa a ver vultos, Ana. Está aparecendo aqui o seu pai, está aparecendo meu pai, a minha mãe, a sua mãe, outros amigos, o pastor, fulano de tal. Estão dizendo para mim, Ana, que eu fui chamado por Jesus e escolhido por Ele, devido aos meus pobres méritos diante de Deus. Jesus me chamou e me escolheu para dar continuidade a obra dele em futuro. Johann Sebastian Bach foi chamado pelo Cristo e foi escolhido também. Albert Schweitzer, 90 anos de idade, em 1965, a esposa dele, a Ellen Bach, foi enterrada junto à igrejinha protestante que eles construíram no fundo do hospital, na região de Lambarene. De repente, ele deitado ali, centenas de irmãos ali do Gabão, todos os médicos, enfermeiras que foram com ele para lá para ajudar nessa obra extraordinária de servir ao Cristo no meio da selva, abandonando tudo aquilo que a sociedade moderna, vamos dizer assim, pode proporcionar, principalmente na Porta Larga. Ali se encontrava ele, né? Já de algumas semanas, a decrepitude, 90 anos, começa a fraquejar, né? As suas forças vitais começam a se esgotar. Filha dele ao lado, muitos irmãos e irmãs, centenas de irmãos presentes, todos aguardavam o desencarne dele. Aí ele pergunta assim para a filha dele, Maria, né? Médica: minha filha, apague a luz.
Mas pai, a luz está apagada. Mas eu estou vendo uma luz diferenciada aqui dentro do nosso hospital. E quem que eu vejo à frente? E honra, começa a dizer, eu vejo a sua mãe aqui, Maria. Vejo também meu pai, a minha mãe, vejo outros vultos, principalmente em Johann Sebastian Bach, que está à frente, me chamando, nessa luz que nos envolve aqui a todos. Chamado, né? E escolhido pelo Cristo. Albert Schweitzer. Dentro do nosso meio espírito, nós temos aqui Caíba Schutter, muitas vezes pouco conhecido, né? Dentro da nossa doutrina, principalmente pelos mais jovens. Mas Caíba Schutter foi o bandeirante do espiritismo. Lá, o pai dele vai desencarnar só com 33 anos. Ele tinha, assim, muitas lojas. Ele tinha, assim, muitas lojas no Rio de Janeiro à época, né? E ele, logo, tinha uma vida boa, financeiramente falando, mas começa a se voltar para os jogos. Olha só, nessa época, começa a se voltar para os jogos, começa a perder tudo que ele tinha construído com enormes dificuldades. Hoje nós estamos vendo modernamente a tal das bets, é ou não é? É realmente uma coisa assim, muito nociva, deturpa o ser humano. Os jogos, nós temos informações seculares dele. E essas bets aí é um perigo. Muita gente se envolvendo, né? O fato é que ele perdeu tudo também. A sua esposa Rita Schutter, bom dia. A Rita Schutter vai desencarnar quando vai nascer o irmão do Caíba Schutter, desencarna no parto. E ele vai ficar aparentemente sozinho, quando outros parentes conseguem escrever o avô dele, lá em Santa Catarina, Eduardo Schutter. E Eduardo Schutter vem em socorro do neto. Caíba contar que, sem dúvida alguma, até os dias atuais, é um dos maiores colégios do Brasil, né? E ali, ele vai crescer também em sabedoria, com os conhecimentos educativos da escola. 14 anos, seu avô o leva a aprender o ofício de farmacêutico, que abriria as portas dele futuramente. Caíba está agora com 23 anos. E ele, em 1891, com 23 anos, tinha escolhido os caminhos da Porta Larga. Vivia ali nas zonas do Meretriz, quando ele pegou pneumonia. O autor aqui do livro acha até que isso foi uma providência divina para tirá-lo do amolentamento da carne. Ele tinha uma missão dentro da doutrina espírita, embora fosse criado no catolicismo. E com essa missão, o médico aconselha: você pegou pneumonia, passou os remédios da época, se você pegar tuberculose, você vai morrer, vai embora do Rio de Janeiro. Na época, os antibióticos só apareceram em 1945. Vai embora do Rio de Janeiro se você quer viver. Aí ele aceitou o conselho, inspirado pelos guias dele espirituais. Entra na carne, faz a maleta dele e vai exatamente para a estação ferroviária do Rio de Janeiro na época, 1891. Escolhe lá entre as cidades que o trem chegava. O trem chegava até a cidade mais longe, era Araraquara, lá em São Paulo. Ele, de maleta pronta, ele vai então
para Araraquara, em São Paulo. E ao chegar a Araraquara, se hospeda, e a primeira coisa que ele faz, vai buscar uma farmácia, porque ele era farmacêutico, já tinha a cultura científica obtida no Dom Pedro II. Ao chegar numa farmácia, vocês logo vão identificar a farmácia, porque era João Batista Raia. Então, em 91, ele estava lá. Antes já havia sido fundada a farmácia Raia, por João Batista Raia. E ali ele começa a trabalhar, vai a Piracicaba, onde tem o primeiro contato com a doutrina espírita, embora fosse católico, através do reformador. Olha só, por essa data já tinha reformador circulando no Brasil, né? Lá em Piracicaba, o tabelião de lá empresta para que ele possa ler o reformador, editado pela FEB. Aí fala para ele: ó, em Matão, está começando você com a sua cultura, com a sua inteligência, você pode ser prefeito lá de Matão. Ainda era uma comarca. E ele vai para a cidade de Matão. Começa a trabalhar, funda uma farmácia, começa a trabalhar, já se envolvido pelas primeiras noções do espiritismo, mas ele era católico. A cidade começa a crescer e ele vai ser, como católico, o primeiro a fundar uma igreja católica lá em Matão. Ele mesmo participava das missas, das procissões, da caridade, né, do catolicismo, né, que é muito ampla também. E ao fazê-lo, ele então começa a receber do alto determinadas orientações. Em 1902, ele vai ser prefeito da comarca de Matão. Em 1902, ele vai na casa do senhor Quintiliano, espírita, na mesa mediúnica, a esposa dele, a principal doadora do fluido ectoplásmico. E ali o método era aquele método das pancadas ainda, tipologia, processo moroso, né? Uma pancada, letra A, duas pancadas, letra B, três pancadas, letra C. É um processo moroso de comunicação, mas ele participou e recebeu mensagens do seu pai, inclusive, dizendo o seguinte: meu filho, seu compromisso com Jesus não é no catolicismo, mas é no espiritismo. Então ele começa a se interessar, pede as obras de Allan Kardec para a FEB, Menezes, mentor da casa, abre novos horizontes para ele esse livro, e ele começa na trajetória dentro do espiritismo agora, fazendo caridade, ajudando o próximo, criando uma vila para socorrer os necessitados e pobres que chegavam a Matão, não tinham para onde ir. Ergue o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Em 1905, o centro está já construído lá em Matão. Começa nesse mesmo ano de 1905 a escrever um jornalzinho chamado O Clarim. Certamente deve ser do conhecimento de muitos irmãos e irmãs aqui presentes. Em 1925, 20 anos depois, a Revista Internacional de Espiritismo circula no mundo inteiro. Até Ernesto Bozano recebia a Revista Internacional de Espiritismo. Esse trabalho da divulgação muito amplo, a mediunidade cura, próximo assim daqueles espíritos que já o fizeram. Jesus é o maior exemplo. Impunha a mão e limpava o leproso, curava o paralítico, curava o cego, tirava os obsidiados. Tanto é que ele vai ser, com essa mediunidade, o maior parceiro da delegacia lá de Matão. Fugia um preso, o preso entrava em crises, quebrava as coisas dentro da cadeia, agredia todo mundo. Ele era chamado, impunha a mão assim, ó, e o obsessor saía, igual Jesus fez, né? Então ele faz todo um trabalho e se comunica também. Ele era casado com a Maria Elvira e se comunica com o nosso Eurípides Barzanufo, que também foi católico.
antes de se tornar espírita. E ao tornar-se espírita, no livro A Vida escreve Hilário Silva, Chico Xavier fala disso. De repente ele entra numa grama verdinha, lá no fundo ele vê aquele ser luminoso. Quando chega perto desse ser luminoso era Jesus. Jesus chorava. Falou: Senhor, por que o Senhor está chorando? Eurípides, eu estou chorando porque aqueles que conhecem o meu Evangelho não estão vivendo o meu Evangelho. Estou entristecido por isso. Ele volta e se acopla novamente ao seu corpo físico e dali em diante não para um minuto de trabalhar pelo Cristo. Viu caravanas de fora, caravanas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile. Eles eram curados lá em Sacramento, em Minas Gerais, onde lá funcionava o centro espírita de tarde, às 14 horas. Lá ele recebe informações do João Evangelista, para nós termos uma ideia, né? Que se incorpora e manda uma mensagem, porque ele pensava mentalmente que era muito difícil se crer naquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Nunca tinha visto ninguém quando Jesus pronunciou as célebres frases, né? Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os aflitos, porque serão consolados. E é ali, nesse centro espírita, dentro de uma fazenda, 14 com um leproso de nome Carlos, vai lá com o seu tio, e o seu tio então vai dar também para ele um livro de Leon Denis, Depois da Morte. Abre novos horizontes para ele dentro da doutrina espírita. E ele vai lá com o seu tio, Senhor, e o tio Senhor o leva próximo dessa fazenda onde ficava esse centro espírita. Ali então ele vai dar um abraço no Carlos, que era leproso, e ele ficou curado, gente. Era tanta pureza que saía, certamente sai até os dias de hoje, do nosso Eurípides Basanufo, que o leproso foi curado com um abraço que ele deu no Carlos, o leproso. Desencarna jovem, 38 anos, começa o intercâmbio de comunicação através de cartas com Caíba Schutel. A Maria Elvira, esposa dele, tinha uma doença autoimune. Todos pensavam que era lepra, mas não era. E os característicos da doença era lúpus. Ela vai ser curada pelo Eurípides Basanufo, que o mentor dele era Maria Elvira, esposa do Caíba Schutel. Caíba Schutel vai desencarnar no dia 30 de janeiro de 1938. Viveu 70 anos no corpo físico, enquanto Eurípides Basanufo desencarna com 38. E eles, fazem um trabalho tão extraordinário que Jesus veio buscar Eurípides Basanufo. Maria de Nazaré sempre estava lá. Pedro, Paulo, os apóstolos estavam lá em Sacramento. Impressionante, a pleiade de espíritos superiores, até como Sócrates e Platão, estavam em Sacramento. E quando ele então vai desencarnar, ajudou muitas pessoas, com 2 milhões de pessoas. Da Covid, tirou a vida de 15 milhões. 62 milhões de pessoas desencarnaram, com o vírus da gripe espanhola, que começou na Primeira Grande Guerra Mundial. Ali, portanto, estava Caíba Schutel, problemas cardíacos. De repente, Jesus apareceu para ele também. Falou: Caíba, sua hora está chegando, eu estou preparado para vir te buscar. Olha só, gente. Nosso Chico Xavier também, quando desencarnou, Jesus não veio buscá-lo. Todos foram chamados, escolhidos, igual a todos nós aqui,
escolhido só vai depender de nós vivenciarmos o Evangelho do Cristo conforme esses vivenciaram. Chico Xavier, tendo disciplina, conseguiu, portanto, que Jesus viesse buscá-lo do seu desencarne. Então, para que nós possamos refletir um pouco sobre o Caíba, ele, ao desencarnar às 16 horas e 15 minutos, em Matão, 70 anos de idade, Jesus apareceu para ele 2 dias antes do desencarne dele, dizendo que viria buscá-lo, pois ele desencarna e vai haver uma situação na farmácia que ele criou. A metade agora era alopatia, a outra metade era homeopatia, pelos exemplos de Eurípides, os remédios homeopáticos, o Eurípides, ele abre a metade da farmácia alopatia e homeopatia. Uma garotinha de 5 anos, ela tem um problema dentário no domingo, ele desencarnou no domingo, o Caíba, e ao levar, inspirando, a garotinha foi levada lá para tratar com o farmacêutico, e esse farmacêutico então estava lá, era 9 horas da noite, ele vai atender a garotinha com remédios, para ajudar na dor de dente. De repente ele percebe percebe Caíba chuta lá dentro da farmácia e diz para ele assim: vai chamar as irmãs que participam conosco da reunião mediúnica. E ali dentro dessa farmácia ele se manifesta, agora incorpora no farmacêutico e passa essa mensagem para todas elas, que a vida continua depois da morte, e que ele se deslocar lá para um congresso em Londres. Naquele momento ele ia sair dali domingo, ia se deslocar até Londres, e lá em Londres ele iria aparecer à evidência 4.000 congressistas falando do Espiritismo, quando a irmã que presidia a mesa era médium vidente, e fala que nós estamos recebendo a presença do espírita lá do Brasil, brasileiro, Caíba Schutel, aquele que fundou a Revista Internacional de Espiritismo, está aqui do meu lado satisfeito por esse congresso que nós fazemos em nome da doutrina dos Espíritos. Olhem só, gente, quem é que nós conhecemos que no dia do desencarne tem essa lucidez? Nem o mentor da casa não teve, Ele só vai comparecer e desencarna no dia 11 de abril de 1900, às 11 horas da manhã. Ele vai aparecer na FEB à noite. À noite, ele está lá na FEB, já desencarnado. Poucas, raríssimas são as pessoas que conhecem e que conseguem fazer isso, mas a lucidez do Caíba ainda é maior. Do Eurípides Bazanufo, através da Corina Novelino, lá de Sacramento. O livro endossado pelo Chico Xavier, Eurípides Bazanufo, Espírito. Escreveu através da nossa irmã Corina Novelino que ele teve uma reencarnação, uma das suas muitas reencarnações, foi lá exatamente junto, aqueles espíritos que ficavam. Vou até mostrar para vocês aqui um mapa, aonde, ficaria, o grupo dos essênios. Aqui esse é o mapa. Aqui no mapa, evidentemente vocês não vão conseguir ver, mas aqui ao sul do Mar Morto ficava a comunidade essênia. Então, nessa comunidade essênia, Jesus tinha 15 anos, ele fala aqui no livro, Eurípides Bazanufo. Tinha 15 anos, ele tinha o nome de Marcos, ou Eurípides. Quem estava lá com ele, na mesma faixa etária, Caíba Schutel, foi um essênio. Dr. Bezerra de Menezes chefiou o grupo essênio.
Foi fundada em 150 a.C. a comunidade dos essênios. Foi totalmente destruída no ano 70 por Tito, general romano, que destruiu também o templo de Salomão em Jerusalém. E ali o lema dos essênios: o que é meu é seu. Eles, uma eternidade impressionante, acreditavam na reencarnação. Era um grupo de judeus à parte, foram morar lá, criar essa comunidade ao sul do Mar Morto, na Judéia. E grandes outros vultos estavam presentes, segundo nos fala Eurípides Barçanufo. E ali, portanto, nessa comunidade dos essênios, Jesus foi lá. Tinha 15 anos também. Ele fala aqui no livro, né? Saiu de Nazaré e foi para o sul da Judéia, na comunidade essênia. E ali ainda deixou 12 informações e orientações para o Eurípides Barçanufo, através das reencarnações futuras. Então nós estamos percebendo essas ligações, essas interações de muitos desses grandes vultos do cristianismo. Estão aqui nas terras brasileiras. Estão aqui nas terras brasileiras. Então nós queríamos comentar, para encerrar o nosso estudo da manhã, sobre uma outra grande trabalhadora, né, dentro do catolicismo, que é a Madre Teresa de Calcutá. Jesus veio buscá-la também no seu desencarne. Teve outras 3 reencarnações, com essa da Madre Teresa, a Maria Madalena. Começou sua trajetória como Íris, uma sacerdotisa lá na Atlântida, expulsa da capela. Temos informações mediúnicas sobre isso. Expulsa da capela, ela vai se tornar uma sacerdotisa muito bonita, chamada Íris. Todas as reencarnações subsequentes dela usava o sexo para ganhar dinheiro. Começa a se transformar paulatinamente através das reencarnações. Bastou uma conversa com Jesus na casa de Simão, onde ela vende a vila de prostituição para seguir Jesus. Reparte tudo com os pobres. Começa ali a sua grande transformação, até chegar a ser amado pela Igreja Católica. O que essa criatura fez a vida inteira? Servir a Jesus na pessoa do próximo. Foi chamada e escolhida, porque quando Jesus apareceu para ela no seu desencarne, no 3º infarto do miocárdio, Jesus estava lá para levá-la para o seu reino. Olha só que trajetória extraordinária dessa criatura, desde a mãezinha. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz também, em 1979. Por que ela ganhou esse Prêmio Nobel da Paz? Porque ela fazia caridade, porque ela ajudava o próximo, servia a Jesus, via Jesus na pessoa do próximo. Que é uma obra tão extraordinária com seus hospitais dos moribundos, mais de 400 no mundo inteiro. Deixou pegadas luminosas que todos os grandes presidentes, como Ronald Reagan, se curvaram diante dela. Mikhail Gorbachev, da antiga União Soviética, curvou-se diante dela. Todos os papas da igreja se curvaram diante dela. Por que fizeram isso? Porque ela fez a caridade, amou o seu semelhante como ninguém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encerrar lembrando desses exemplos extraordinários que nós temos aí nas informações doutrinárias para nós. Nós temos que chegar, meus irmãos e minhas irmãs, depois do nosso desencarne, com as mãos cheias, ou pelo menos um pouco cheias. Não podemos chegar lá de mãos vazias. Quando os nossos mentores perguntarem, prepararam nossa reencarnação, o que você fez? O que nós fizemos?
nós temos que estar, não podemos estar com as nossas mãos vazias. Trabalhemos, ainda dá tempo, façamos algo, vai ser cobrado de nós, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muita paz, eu vou, né? Como sempre, palavras das palestras do nosso querido irmão Guilherme tocam bem fundo na nossa mente, no nosso coração. E na manhã de hoje não foi nada diferente de todas as outras vezes nesses últimos, acho que uns 45, 50 anos que nós nos conhecemos, né? Então, a gente tem sempre muito a aprender com o Guilherme. Ainda na tarde de ontem, eu estava conversando com o nosso querido amigo Rogério, que hoje não está aqui, e a gente falava justamente isso, né? Quanto nós temos feito. E alguma vez até nós nos envergonhamos, né? Porque a gente tem feito muito pouca coisa. E quando ele nos traz esse conjunto de exemplos maravilhosos, é claro que essas criaturas vieram de longa data, né, fazendo esses trabalhos. Mas é tempo da gente começar, se a gente não começou ainda. É tempo da gente produzir mais. É tempo da gente fazer mais. É tempo da gente plantar mais. É tempo da gente se desprender um pouco das coisas materiais e nos atermos às coisas espirituais. Muito obrigado, Guilherme, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e dando a cada um de nós a saúde que nós precisamos. Na próxima quarta-feira, dia 11, nós teremos o prazer de ouvir novamente o Robinson, né? O Robinson. E o tema dele é Jesus e a sua mensagem de amor, já que nós estamos aproximando da data festiva, data comemorativa do nascimento do Mestre Jesus. Mais algum aviso? Marta? Não? Ah, perfeito, é. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que se não fosse a colaboração de cada um de vocês, de cada uma das pessoas que estão sempre colaborando, nós não conseguiríamos executar essa tarefa grandiosa da cesta básica nesse final de ano. Em nome da casa, nós agradecemos e pedimos a Deus que aumente, que produza mais nos corações e que cada um de nós possamos receber de acordo com aquilo que nós tivermos produzido. Oremos. Deus, nosso amantíssimo Pai, nós vos agradecemos por tudo que temos recebido, pela nossa saúde, pela paz em nossos corações, pelos ensinamentos que temos auferido, por tudo aquilo que nós temos já conseguido produzir nessa terra de dor e sofrimento. Permita que ao sairmos daqui possamos levar as melhores vibrações de paz e de amor, que aqueles nossos irmãos que nos assistem nesse instante e aqueles que assistirão mais tarde ou em outros dias possam também captar essas vibrações que temos aqui nesse instante, e que a vibração, a empolgação e a determinação do nosso querido irmão Guilherme possa calar bem fundo em nossos corações e em nossas mentes possam ser os exemplos para a nossa vida. Que o Dr. Bezerra de Menezes nos abençoe a todos, que os benfeitores outros dessa casa possam também trazer-nos tudo aquilo que necessitamos, que a nossa Câmara de Passes se inunde de luz e de energias para que cada um daqueles que por ela passarem possam sair inundados de paz, de fluidos retificadores e de muito amor em seus corações. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, bondoso Jesus, que nos ampara constantemente. Obrigado, benfeitores. E que essa casa possa continuar na sua tarefa. Quanta luz